Vamos lá, vamos para a segunda ferramenta ou para o segundo motivo para você estar conosco treinando na Academia do Empreendedor. O segundo motivo é a harmonia familiar. Eu não sei se vocês sabem, mas a harmonia familiar ela é a base do sucesso, ela é a base da nossa vida. Então nós temos que ter capacidade de transformar o nosso lar em um lar feliz, em um lar verdadeiro, para que a gente consiga se orgulhar e para que você tenha inclusive vontade de estar na sua casa. Essa é a ideia. Eu coloquei aqui um textinho pequeno que eu vou ler para vocês. A família é a base de tudo. É a harmonia entre os membros da família que promove a prosperidade nas relações e a abundância financeira. A harmonia familiar, ele não só promove a abundância financeira, mas ele promove a prosperidade nas relações. Se você quer saber se uma pessoa é bem-sucedida ou não, pergunta para ela quantos amigos ela tem. Seja bem-vindo, Silvio. Muito obrigado pela presença. Quantos amigos essa pessoa tem? Pergunta para ela. Quando você pergunta para a pessoa quantos amigos ela tem, e ela diz assim, eu tenho 20, 30, 40, 50 amigos, fala assim, essa pessoa realmente é uma pessoa forte. Porque, na verdade, quando você tem muitos amigos, é porque você é uma pessoa bem-sucedida. É porque você está bem na sua casa. Você não consegue fazer um bom network se você estiver mal na sua casa. Se você não tiver a capacidade de transformar o seu lar num lar divino, num lar verdadeiro. Se a gente não consegue fazer isso, a gente não vai longe. Por quê? Porque a gente vai levar todas essas mazelas, todos esses problemas para os nossos relacionamentos. Então, se você quiser ter bons amigos, se você quiser ter uma empresa que funciona, se você quiser ter um negócio que fatura bem, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro da sua casa. Eu sempre digo nas minhas aulas que os nossos maiores problemas estão na nossa casa, não é longe. E como eu falei para vocês, as mentorias que eu fiz nos últimos tempos, todas elas, eu tenho descoberto, que o problema das pessoas sempre cai na família. Por exemplo, hoje eu fiz mentoria com 5 pessoas. E acredite, pessoal, as orientações foram as mesmas. Vai se reconciliar com você mesmo e com seu pai e com sua mãe. Por exemplo, de uma senhora que não fala com o pai há muito tempo. Nem reconhece a figura do pai. Eu falo nas minhas aulas e falo de boca cheia aqui para vocês. O indivíduo que não ama pai e mãe, que não respeita pai e mãe, bom sujeito não é. Não vai prosperar, não vai chegar longe. Sabe por quê? Porque quando você renega pai e mãe, você renega Deus. Aí o cara fala assim, mas eu sou um religioso. E Deus para mim é sagrado. Como é que Deus para você é sagrado se você não ama seu pai e não ama sua mãe? Se você tem mágoa do seu pai e da sua mãe? Quando você tem a mágoa do seu pai e da sua mãe, você cortou o seu elo com Deus, você cortou a sua ligação com Deus. Deus fala com você por meio do seu pai e da sua mãe. Então não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta você estar na igreja todo dia, ou pregando todo dia a palavra, se você não consegue praticar o amor com seu pai e com sua mãe. Se você não consegue praticar o amor com seus irmãos, com seus filhos, está tudo errado. Então o que a gente precisa fazer? Olhar para dentro da gente, para ver o que a gente está fazendo. É isso que a gente tem que fazer no dia a dia, todos os dias, olhar para dentro da gente e entender o que a gente está fazendo, e por que está fazendo, e como está fazendo. Esta é a ideia básica, pessoal, do nosso dia a dia. A harmonia familiar é a base de tudo, e nós temos que ter a capacidade de promover isso, promover a segurança. E o que é a segurança? É a harmonia. Quando a gente está harmônico em casa, a gente vai ter bons amigos, vai ter bons relacionamentos. Por exemplo, você vai conseguir atingir os seus objetivos com mais facilidade. Por quê? Porque você faz tudo certo em casa. É uma tarefa fácil? Não. É difícil? Às vezes é. Por quê? As pessoas são diferentes, têm pensamentos diferentes e, na maioria das vezes, não entendem muita coisa que você faz, por exemplo. Mas depois de um tempo, quando você chega num determinado momento da sua vida, aí todo mundo fala que você é uma pessoa forte, Mas no primeiro momento você é louco, você é espírito de porco, você é um monte de coisa. Por quê? Porque quando você faz aquilo que você tem como objetivo, mas ele não está dando os resultados que você gostaria, todo mundo vai criticar. E eu digo para você o seguinte, numa casa que falta pão, todo mundo chia, ninguém tem razão, essa é a verdade. Funciona dessa maneira. E a partir de então, o que acontece? A gente acaba descendo a ladeira, Eu sempre digo que o sucesso, ele é uma reta, mas entre a reta que você vai caminhar, é como se fosse uma ponte. E essa ponte, ela faz o quê? Você passa em cima de um vale, que eu chamo de vale das frustrações. Tem pessoas que constroem a ponte e tem pessoas que descem o vale. E aí, usando uma frase que minha mãe utilizava na Bahia, não usa, para descer todo santo ajuda, para subir diz ela que só Santo Antônio. Quando você está no fundo do poço, fica muito difícil
você retornar. Às vezes você já não tem mais tempo, não tem mais energia para retornar. Então a inteligência da espiritualidade, inclusive é o tema do meu próximo livro que eu vou começar a escrever, que é Inteligência Espiritual. A inteligência espiritual é exatamente você cortar caminho. E como é que você corta caminho? É você reconhecendo quem você é, reconhecendo o seu papel aqui. E um dos seus papéis aqui é tratar bem a sua família, os seus parentes, seus filhos, a sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, e por aí vai, por aí sucessivamente. Este é o papo. Então, a harmonia familiar é o segundo motivo para você estar na Academia do Empreendedor, porque lá você vai ter 5 aulas só para falar da base familiar, só para falar da importância dos relacionamentos familiares. E eu vou dizer mais para você, todas as pessoas bem-sucedidas, elas só são bem-sucedidas porque têm dentro de casa um lar verdadeiro. O lar, por exemplo, sabe o que significa a nossa casa? Sabe o que significa a palavra lar? Local de aperfeiçoamento recíproco, onde as pessoas aprendem junto. Não tem escola melhor do que a escola de casa. Veja, eu estava conversando com uma outra senhora e ela falou assim, o meu problema é com minha mãe. E ela contou a seguinte história. Diz que uma vez ela e a irmã dela teve um problema na unha e as duas tiveram que arrancar a unha no mesmo dia. Quando ela chegou em casa, a mãe dela falou assim, filha, vai lá tirar as roupas do varal. Mas por que não a minha outra irmã? Ela falou assim, porque a sua irmã é mais fraca do que você. Ela tirou a unha, inclusive. Mas ela falou, mas eu também tirei a unha. Ela falou assim, mas você é mais forte que ela. E ela ficou muito magoada com isso. E eu disse para ela, olha, nesse caso você tinha que ficar feliz, porque a tua mãe reconheceu que você é muito forte e que você é diferente. Veja, mas a pessoa, o que ela pensou? Que a mãe estava dando mais valor para a outra irmã do que para ela. Como é que é você na sua casa? Quando a sua mãe coloca você numa situação para você resolver alguma coisa e deixa o outro, né, um irmão teu, de boa. Como é que você encara isso? Você encara que ela está reconhecendo que você é forte, que você é bom, ou você encara que a tua mãe está gostando mais do outro irmão do que de você? Como é que você pensa? Veja, eu vi essa história hoje ou foi ontem, não sei, numa das mentorias que eu estava dando. E essa menina ficou feliz da vida com a mentoria, inclusive, para quem está nos grupos nossos lá do Telegram, essa mentoria vai ficar, vou colocar lá disponível entre hoje e amanhã, porque é uma mentoria inspiradora, é um papo muito inspirador, que vale muito a pena a gente ir lá e conferir. Porque você vai ver por que a maioria das pessoas travam. Aí você vai ver que todo mundo tem os mesmos problemas, pensa da mesma forma, faz as mesmas bobagens. Por exemplo, eu fiz, acho que nos últimos 2 dias, acho que 20 mentorias diferentes. Por incrível que pareça, acho que salvo 2 ou 3, 18, a orientação foi a mesma. Reconciliar com pai e mãe. Porque a família é a base de tudo. A base de tudo é a família. Se você não se importar com a sua família, você não vai se importar com mais ninguém na sua vida. Porque quem não tem para dar, não vai dar. Você não pode dar para os outros aquilo que você não tem. Se você não tem na tua casa, você não vai dar para as demais pessoas. Então a gente vai aprender a estudar a fundo, mas com profundidade, essa questão da harmonia familiar. Então é importante que você esteja lá com a gente para que você possa estudar tudo isso junto comigo. Hoje aqui eu estou apenas dizendo para você 7 motivos para estar lá, mas é fundamental você pegar lá e fazer. Como eu disse, nem tudo que reluz é ouro, mas se você não pegar a picareta e ir lá e cavar, você nunca vai saber que é ouro ou não.